Denise Minelli, superintendente do Hospital Carlos Fernando Malzone, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, Bom dia, ouvintes, telespectadores e internautas que estão nos assistindo. A nossa preocupação é saber, no âmbito do nosso hospital, porque as notícias Brasil afora são preocupantes, aqui até no estado de São Paulo, quanto ao estoque de medicamentos para os procedimentos, por exemplo, de intubação. Todos viram momentos difíceis que sequer eles existiam ou quando não, e tinham por poucos dias. A realidade nossa aqui do Hospital Carlos Fernando Malzone, nesse particular, qual é? Daércio, a nossa realidade não é muito... Perdemos contato. Refaz esse contato pra gente, por favor, por alguma coisa aí, algum problema de telefonia. 8h42. É só para enquanto eles estabelecem a ligação, muitos ligaram mais tarde. Dá um número só, pelo menos esse número total de hoje no Hospital Carlos Fernando Malzone baixou de 51, né? De 50 na sexta para 41 nesta segunda-feira. É uma queda boa, hein? Se isso acontecer sistematicamente, aí, olha, que boa notícia. De 50... De 50 na sexta-feira. Para 41. 41. É verdade que houve a baixa aí por dois lamentáveis falecimentos também, não é? Mas assim mesmo, excetuados esses dois casos, você ainda tem um número de redução bem significativo de sexta para hoje. Voltando então, desculpa a interrupção aí, viu, Denise? A minha pergunta era essa: qual é a situação do hospital em relação aos medicamentos essenciais para intubação? Pois é, nós temos do kit intubação, né, que são os sedativos, né, e os bloqueadores neuromusculares. Nós temos uma capacidade de estoque para mais ou menos uns 10 dias nas drogas de primeira escolha, e depois nós temos mais uns 15 dias para drogas substitutas. Essas drogas substitutas não são tão eficientes? São eficientes, só que aí você tem que usar uma quantidade maior, num tempo diferente. Eles estão sendo amplamente usados no Brasil todo. Uhum. Esses 10 dias aproximados, tem sido a média durante a pandemia ou já esteve numa situação melhor? Já esteve numa situação melhor. Já esteve, mas também nós já conseguimos comprar alguma coisa, alguma medicação a gente conseguiu, né? Então nós temos uma previsão também que o governo vai nos enviar alguma quantidade que o governo federal recebeu dos empresários. Não sei se vocês estão acompanhando, uma medicação que veio da China. Já começou a distribuir para alguns locais, mas uma quantidade bem pequena, e nós ainda não recebemos. Parece que essa semana a gente vai receber. Chegou um carregamento na quinta ou na sexta da China desse tal kit intubação mesmo. Isso. Eles estão distribuindo, mas a quantidade não é grande, tá? Não seria suficiente para todos. Ô, Denise, então, pois não, pode completar. Mediante a isso, a Confederação das Misericórdias do Brasil, mais a FEOSP, que é a Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo, está nos ajudando na importação dessas medicações, desses medicamentos. Nós estamos importando e com previsão de chegada para 20 dias. Muitos poderão dizer, mas vocês acabaram de falar que o número de pacientes no hospital diminuiu e tal, ainda assim há tanta necessidade. Não se esqueçam que esse medicamento, ele é utilizado para finalidade de um paciente que está em ambiente de UTI. E nesse ambiente de UTI, o número não diminuiu. Tá certo, Denise? Isso, muito bem lembrado, Daércio. É isso mesmo. Né? Nas nossas UTIs, nós ainda temos 23 pacientes. Esses pacientes são de longa permanência e eles que utilizam esse kit de intubação. Entende, gente? Então, não pode descuidar de jeito nenhum. Não pode. Mesmo o estado de São Paulo, pelo menos é o que o governo do estado diz, tendo os números sendo reduzidos de leitos ocupados, mas lembre que quando eles falam isso, eles estão dizendo de leitos no total, entre enfermaria, onde não usa esses equipamentos. Acho que não, eu quero crer que não. Mas está falando também de UTI, onde os números não baixaram. E aí que usa o kit. Eu vi hoje no jornal de manhã que São Paulo está com 80 e poucos por cento de taxa de ocupação de UTI. Quer dizer, é uma taxa alta ainda. Ainda é alta. Alta, não pode descuidar de jeito nenhum. Eu falava aqui que esse quadro que a gente tem no hospital hoje, não podemos esquecer, que ele reflete a realidade das contaminações de 10, 20 dias atrás. E no caso dos que estão na UTI, pode ser até que eles tenham sido infectados aí até mais tempo que isso, né?
Então, dizia eu, se esse número vai caindo devagar, significa que há X dias atrás também as contaminações já vinham reduzindo, né? E eu imaginava aqui que eu vi hoje no boletim de hoje, que no ambiente de enfermaria que houve a maior redução, que houve a grande redução no ambiente de enfermaria, e aí fiquei pensando, e muitos poderão dizer, mas por que na UTI continua a plena ocupação? Porque aí você já tem um doente cujo tratamento é mais alongado, né? Exato. E outra coisa também, são pacientes, essa nova variante, ela atinge pacientes mais jovens, e esses pacientes, eles são mais resistentes, então eles ficam mais tempo na UTI. Porque também o jovem resiste mais, né? Com certeza. Ele fica muito mais tempo, a taxa de ocupação é maior. Uma outra preocupação nossa, sobretudo quando falavam sobre oxigênio e tudo, e a gente ficou pensando que a questão do oxigênio se limitava a ter o oxigênio lá nos botijões, lá, sei lá como é o nome daquilo lá, se é igual, botijão também é o nome que dá naqueles... Cilindros. É. E, na verdade, há toda uma questão de estrutura de tubulação dos hospitais que tem que resistir à pressão. Como é que está essa parte aqui no Hospital Carlos Fernando Manzoni? Essa parte foi toda revisada, né? Nós já tínhamos 2 tanques, além dos cilindros, né? Porque o cilindro, ele suporta pouco tempo, principalmente um paciente que está num respirador, sobre ventilação mecânica. Então, nós já temos toda a tubulação, o gás todo encanado, né, dentro do hospital. E o que nos ajudou muito foi o fato de termos 2 tanques grandes. Nós trabalhamos com a White Martins e com a Messer. Certo. Então, isso nos dá segurança, e recentemente a gente fez uma manutenção também. Nosso consumo de 18 mil metros cúbicos passou para mais de 30, né? Quase dobrou. No mês nós usamos 37 mil metros cúbicos. Dobrou. Então aí a gente teve que fazer uma manutenção, nós dobramos também a nossa capacidade de cilindros, que a gente tem backups, né? Que ficam na falta de oxigênio, acontecer algum acidente com a tubulação, a gente tem cilindros também que a gente pode suportar por um bom tempo. Quem passa perto do hospital às vezes vê lá uns tanques grandes, né? Isso. Dá para ver da parte externa ali, são aqueles tanques, então, que acumulam esse oxigênio, né? Quem não tinha tanque grande, a gente sabe que na região tem hospitais que já estão com problema de abastecimento de oxigênio, justamente porque eles não tinham local para armazenar. Estoque, né? Estoque. A parte de ventiladores, propriamente, como é que está? Houve algum incremento? Como é que está essa parte dos ventiladores mecânicos? Nós temos uma quantidade razoável de ventiladores, e recentemente nós recebemos doação de 2 empresas da cidade, a Baldan e a Bussola, de 2 ventiladores altamente modernos, tecnológicos, de última geração, e eles são muito importantes para o tratamento do paciente com Covid. Muita gente não tem. Eu também, para ser bem franco, quando a senhora fala ventiladores, eu fico pensando num ventilador nos moldes que a gente conhece. Na verdade, não é bem esse ventilador que a gente usa em casa, né? Não. Como são esses ventiladores, Denise? Não é só colocar o ar para dentro, entendeu? Ele tem vários parâmetros para poder ventilar, para o ar chegar nos alvéolos, para fazer toda aquela troca gasosa necessária que o paciente precisa para ficar bem oxigenado. Então, eles têm que ser modernos. Eu nem sei como falar isso para você, né? Explicar, precisaria de um engenheiro para estar dando uma aula aqui, o que é um ventilador mecânico, mas eles não são todos iguais, tem uns mais simples e tem uns muito sofisticados, cada vez mais eles estão sofisticando esses equipamentos. Houve um momento de grande ocupação, maior ocupação ainda da UTI, que os centros cirúrgicos foram ajustados para cumprir algo parecido com tudo que uma UTI tem naquele momento mais drástico lá de 20, quanto tivemos? Chegamos a 27, 28, não me lembro agora, foi um momento muito crítico. E a UTI foi utilizada. Como é que está essa parte agora da UTI? Ela continua dos centros cirúrgicos, eles continuam à disposição como se UTI fossem?
Justamente, nós ainda estamos com a sala de recuperação no centro cirúrgico funcionando como uma segunda UTI, Covid. Nós estamos, sim. Não deu para fechar ainda. Nós estamos para inaugurar uma UTI que está sendo construída, também foi com recursos doados pela Citrosuco e pela Cambuí. Nós estamos construindo uma UTI ao lado da UTI que nós já temos, de 5 leitos para isolamento respiratório. Então, a previsão é que essa UTI vai ficar pronta agora dia 28. Assim que essa UTI ficar pronta, a gente vai desocupar a UTI lá na sala de recuperação, subir esses pacientes e liberar o centro cirúrgico. Olha, toda essa pandemia é um drama, né, que se abate sobre famílias inteiras e é tudo que nós sabemos. Mas a gente, às vezes, tenta extrair, mesmo desse drama todo, algo também aproveitável. O Hospital Carlos Fernando Manzoni sempre foi uma situação mais, digamos, mais estável, sempre foi. Mas quando a gente lembra das santas casas de misericórdia e tudo mais, as dificuldades que eles tinham e têm, quando passar a pandemia, restará como um legado, pelo menos positivo, apesar de tudo, um legado mais positivo, o fato de que os hospitais estarão bem melhor equipados para quando tudo voltar a, vou chamar aqui de rotina, né, Denise? Sim. Em questões de equipamentos, sim, né? Nós vamos ter um grande legado. Essa UTI que nós estamos recebendo agora para Covid, ela vai ficar para UTI coronariana. Quando acabar a pandemia, nós pretendemos fazer dessa UTI uma unidade coronariana para paciente que faz cirurgia cardíaca, paciente de angioplastia, paciente com infarto. Então, essa UTI vai ser um grande legado para ficar para o nosso hospital, com certeza. E olha que, falando aqui do Hospital Carlos Fernando Manzoni, que com dificuldades também, mas sempre teve uma situação mais estável. Imagina aí por aí, né, Denise, as santas casas, o quanto elas estavam... Não, está desesperadora. Meu Deus desesperadora, do céu. Inclusive para nós, que, né, tínhamos uma situação equilibrada. Hoje nós já temos uma situação muito difícil, porque esses leitos de UTI que a gente fez a mais, para garantir que o paciente não ficasse no quarto, entubado no quarto, ou no pronto-socorro, para garantir atendimento para todos. Nós tivemos que investir com recursos próprios. Nós que estamos custeando, e é muito caro um leito-dia de paciente de UTI Covid. Olha, só para você... E também os preços explodiram, porque todo o insumo, um monte de coisa explodiu, tudo explodiu, dada a demanda. Quando aumenta a demanda, aumentam preços. Só para você ter uma ideia de quanto que custava mais ou menos, na média, uma diária dessa de UTI, quanto ela custa hoje na média nacional, vamos dizer. Você tem ideia, Denise? Tenho. Hoje, uma diária de UTI Covid custa de R$ 2.500 a R$ 2.700 por dia, um paciente Covid. E já custou quanto? Então, já custou 1.500, entendeu? Explodiu. É muita diferença para a gente. Então, que não, é difícil comparar o paciente Covid do outro paciente. Né? Então, a de Covid, eu sei que ela custa de 2.500 a 2.700. Nós temos esse valor apurado. Por dia? Porque ele consome muito oxigênio, ele consome muito esse kit de intubação. Esse kit de intubação tem medicamentos dele que chegou a subir 3.000%. Mas, na verdade, uma média de 300% que subiu no geral tudo. Tudo que é aquilo que é utilizado, né? Exato. A mão de obra também subiu ou ela se manteve? Muito. A mão de obra médica subiu. É difícil a gente conseguir contratar médicos e tivemos que reajustar os plantões. Quando consegue, é porque o médico já está dobrando o seu período e tudo. E assim, muita procura, né? Muitos hospitais de campanha, muita procura, então está difícil para a gente conseguir profissional médico e mesmo profissional técnico da área da enfermagem, está difícil para substituir o quadro. É isso. Denise, muito obrigado, tenha um bom dia, obrigado pela sua gentileza e pelas informações. Muito obrigada pela participação, bom dia para vocês.